Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor, né? Que Deus esteja abençoando os nossos corações, as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco, né, nesses minutos que eu tenho para falar, eu quero falar um pouco a respeito do capacete da salvação. E quando me veio esse texto, né, para falar a respeito disso, esse versículo, nessa parte A do versículo 17, né, de Efésios 6, eu me peguei a pensar em um trabalhador numa construção civil. A hora que me veio o capacete, né, porque é uma parte, né, da peça, né, da armadura para cada um, e me veio na minha mente um trabalhador numa construção civil. Né? E o trabalhador, quando ele vai ser empregado em uma firma, com certeza a firma vai fornecer para ele o EPI, né? Que é o equipamento, né, de proteção individual. Aí isso já traz nós para o espiritual, né? EPI, né? Então, o que é EPI? É equipamento de proteção individual, quer dizer, tem aquele equipamento para cada um. Né? Então essas armas, essas peças das armaduras, né, é para cada um, é disponível para cada um de nós. Então o capacete da salvação, o capacete é de extrema importância numa construção civil. Os lugares que precisam ser usado o capacete. Porque o capacete vai proteger o quê? O capacete vai proteger a mente, vai proteger a cabeça, né, de uma pessoa. Você vê aí os mototaxistas, quem tem moto, né, hoje é obrigado, né, usar o capacete. Por quê? Porque a cabeça é uma parte muito sensível, né, e quando se bate a cabeça traz sempre alguns danos, alguns prejuízos. E se colocando o capacete, há uma proteção ali na cabeça, né? Então me veio isso. E no espiritual, aí eu levei para o lado espiritual. Se numa firma eles exigem, numa firma você tem que ter. Se você não usar, você não entra na firma. Se você não tiver esse equipamento, eles vão te dar, porque eles vão te dar, você que tem que pôr esse equipamento. E se você não pôr, você não entra na firma. Aí eu trouxe para o lado espiritual também, sobre o capacete aqui. O que é o capacete para nós? Depois de todas essas peças, compondo-se a armadura, vem o quê? O capacete. O capacete veio para proteger a nossa mente. Porque é na mente que o inimigo tenta trabalhar. É na nossa mente. É na mente das pessoas que o inimigo tenta trabalhar. E isso não vem de hoje. Isso foi desde o princípio, foi desde o início lá com Eva. Vocês se lembram lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1, que o inimigo começou a falar com Eva e falar para ela, não foi bem assim que Deus falou, e começou a trabalhar na mente da Eva. Começou a trabalhar nela. E aí o que aconteceu? Depois que Eva comeu do fruto, depois que aconteceu tudo isso que você já conhece, que está lá no início, aí foram-lhe abertos os olhos. Por quê? Porque o inimigo trabalha na mente. Então, nós temos que usar esse capacete para que as coisas do inimigo, eles não venham penetrar na nossa mente. Não venham entrar na nossa mente. Porque lá em Coríntios, lá em capítulo 11, versículo 3, abre comigo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, melhor. Capítulo 11, versículo 3, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, ó, o apóstolo Paulo falando lá do início, lá, ó, o que eu receio e que eu quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e vocês se desviem da sinceridade e da pura devoção a Cristo. Aqui Paulo está falando para alguns irmãos de Corinto que eles estavam enfrentando um grande problema, né? O perigo de serem enganados por falsos profetas, por falsos ensinadores. E Paulo estava preocupado com isso. E Paulo falou para eles, vocês lembram lá no início, quando o inimigo, né, a serpente, quer dizer, o Satanás, ele enganou a Eva, falando na mente dela, trabalhando na mente dela, assim, eu estou preocupado com vocês, porque vocês podem ouvir as coisas erradas e colocar na mente e se desviar da verdade. E isso também é para nós nos dias de hoje. O que nós ouvimos, né? Muitas vezes o que nós acumulamos na nossa mente
pode nos desviar da verdade, porque a verdade é a palavra de Deus, já foi dito aqui. A verdade é a palavra de Deus. Então eu preciso revestir-me com essas peças da armadura e colocar o capacete para proteger a minha mente. A minha mente, ela tem que ser protegida, ela tem que ser blindada, para que as acusações do inimigo não entrem na minha mente. Então nós temos que pôr esse capacete da salvação. E esse capacete, ele é interessante que ele é um capacete para a gente ter esperança também. Veja comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 7 e 8. 5, o 7 e o 8. Diz assim: pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Temos que vestir esse capacete, que é da esperança da nossa salvação, a esperança de sermos salvos. Nós temos que vestir esse capacete. Então, lá em Romanos, lá em capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo vem dizer também que para mim não se conformar com o mundo. Não se conformeis com o mundo, mas renovais a vossa mente. Então a minha mente, ela precisa ser renovada em Cristo. Eu preciso a cada dia mais estar vestindo esse capacete, pondo esse capacete, para que as coisas do inimigo não venham me tirar, me desviar desse caminho a qual o Senhor nos deu, a qual o Senhor nos abençoa nesse caminho. Eu quero encerrar minha participação com vocês, dizendo para você, o nosso capacete, ele é Jesus Cristo. Tá bom? 1 Coríntios 2,16. Eu encerro aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo. Eu vou pegar do 15. Diz assim: Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? O nosso capacete é Jesus Cristo na nossa mente. Porque lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, fala assim, buscai as coisas do alto. Aonde está quem? O Senhor. Tá? Pensai nas coisas do alto, pensai no Senhor. Nosso capacete é Jesus Cristo na nossa mente todos os dias, para a glória do Senhor. Deus abençoe, que Deus esteja nos revestindo, né, com esta armadura, essas peças aí, com essa armadura do cristão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus, Pai do Senhor. Bom, primeiro o versículo, né, que nós lemos vai estar falando que, né, a espada do Espírito, né, é a palavra. É a palavra, né? Então e a palavra, né, João 1:1 vai dizer que no princípio era o verbo, né, no princípio era a palavra, né, a palavra estava com Deus e era Deus. Então nós precisamos meditar na palavra. Por quê? Porque ela é a voz de Deus, ela é o próprio Deus. E a palavra, ela é o único livro que nós temos a oportunidade de ler na presença do autor. Né, a gente sempre escuta isso, e a gente também tem a oportunidade de fazer perguntas a esse autor, né? Ele vai nos esclarecer. Então, só por esse motivo, a gente deveria ler a palavra todos os dias, né? Porque é um privilégio estar na presença do Senhor. E uma das características da palavra é que a palavra de Deus, ela é completa. Ela por si só, ela basta. A gente não precisa adicionar coisas da palavra, assim como a gente não precisa retirar nada da palavra, porque ela é perfeita. Jesus é perfeito, né? Ele é perfeito em tudo. Então a palavra, ela é imutável, né? O Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã, será eternamente. Ela é imutável. Ela é a voz de Deus nessa terra, né? Essa é a palavra de Deus. Ela é a voz de Deus nessa terra. Ela não voltará vazia jamais. Então, que nós sejamos esses, né, arautos, esses que anunciam, né, essa palavra, essa mensagem, né? Ela não voltará vazia, mas no tempo certo ela vai cumprir o seu propósito. E a palavra, ela é a verdade, como não sei se foi o Paulo ou o Jonas que falou, mas João capítulo 14:6, né, diz que ele é o caminho, né, a verdade e a vida, né? Jesus é o caminho, a verdade
e a vida. Então nós devemos ter esse entendimento de que a palavra é o próprio Jesus, né? E a palavra ela não deve ficar ali posta, né, em algum lugar exposto como um amuleto, mas nós precisamos meditar nessa palavra para ela cumprir o seu propósito na nossa vida. Então nós precisamos, né, ler as escrituras, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos conhecer quais são os propósitos de Cristo, porque na palavra existem, né, é o caminho, é o nosso guia, é o nosso GPS, né, a nossa bússola, né, o nosso mapa que vai nos conduzir à vida eterna. Tem muita coisa, para muito pouco tempo, mas vamos lá. Então nós devemos conhecer a palavra, porque a palavra é o caminho, né? A palavra é a verdade, né? E a palavra nos conduz à vida eterna, porque a palavra de Deus é Cristo. Colossenses 3,16 vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo dizendo à igreja de Colosso: habite em vós ricamente a palavra de Cristo, né? A palavra de Cristo é o que nos nutre, ela é o nosso alimento. Sabe, a gente não se lembra de tudo aquilo que a gente... Só que eu aprendi aqui na igreja, né? A gente não se lembra daquilo que a gente comeu semana passada, aquilo que a gente, né, se alimentou, mas a gente sabe que se nós estamos aqui hoje, se estamos de pé, foi porque aquele alimento foi importante para que nós estivéssemos aqui hoje. E assim é a palavra. Se nós permanecemos no caminho, é graças ao alimento espiritual que nós recebemos através da palavra, né? Através do ouvir a voz de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos nutre, ela nos fortalece. Salmo 109, 105 diz que lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ela é o nosso guia, ela é a voz de Deus, né? Ela que vai nos conduzir, né, à vida eterna. Então, nós precisamos meditar nessa palavra dia e noite. Nós não devemos simplesmente deixá-la exposta, mas ela tem que, né, habitar em nós ricamente. Nós precisamos ser nutridos por essa palavra, por esse alimento. Hebreus 4,12 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até as intenções do coração. Sabe, Efésios, nesse capítulo 4, versículo 12, ele está dizendo que a palavra ela é viva e ela é eficaz. Então a palavra de Deus ela é viva, ela não é simplesmente um livro, mas ela é viva, ela tem poder para nos transformar, ela tem poder para nos restaurar, ela tem poder para nos libertar, porque ela é a própria voz de Deus e ela é eficaz. Quando nós tomamos posse daquilo que o Senhor diz para nós, sabe, isso passa a ter poder sobre nós. E a palavra de Deus ela tem o poder de nos transformar, né, e de nos mudar, né, porque ela é viva, porque ela é eficaz. Uma das coisas que eu gostaria de falar também sobre a palavra é que ela é usada tanto para o ataque, assim como ela também é usada, né, como defesa. Né, ela compõe toda essa armadura. Romanos 1,16 vai dizer: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós vamos, né, existem muitos se perdendo, muitos sendo conduzidos ao inferno, mas é através da palavra, através do evangelho, né, através dessa boa notícia, né, que Cristo morreu por nós. Então não existe amor maior do que esse. É esse amor que nós vamos apresentar a todos aqueles que estão conduzidos, estão sendo conduzidos, né, ao mundo de perdição, a uma vida de perdição e consequentemente ao inferno. Nós seremos aqueles que vão resgatar essas pessoas, né? Nós precisamos anunciar, né, essa verdade, essa boa notícia que é Cristo. E ela também então o ataque, ou seja, nós vamos resgatar esses que estão conduzindo para o inferno e trazer eles para o caminho da luz. E a palavra também é a nossa defesa. Em Mateus capítulo 4, a gente vai ver Jesus sendo tentado, né? E depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, ele foi tentado. E Satanás disse para ele: se você é realmente filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães, né? E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Né? Então, porque Jesus ele conhecia a palavra, ele sabia qual era o seu propósito. Satanás tentou Jesus, tentou exercer poder sobre ele, mas ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o seu propósito, e Satanás não exerceu poder sobre ele. Assim, né, nós também seremos tentados, nós também, né, passaremos por provações. Assim, nós também, né, nós seremos tentados, passaremos por
provações, seremos acusados, injustiçados muitas vezes. Mas se nós conhecermos a palavra, se nós conhecermos essa verdade, cara, ele não vai exercer poder sobre nós, porque nós sabemos quem nós sabemos quem nós somos em Cristo, né? E em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Amém? E aí, então, depois que Paulo, então, vamos dizer assim, veste esse soldado aí, tá? Nesse momento dessa comparação que eu estou fazendo. Vocês ficam me zoando que eu fico contando ilustração. Eles me zoam, tá, gente? Que eu fico contando ilustração, falo de ilustração demais. Paulo usa, então, o soldado como ilustração, tá? Viu? Não é só eu, o apóstolo Paulo também. É bíblico. Ele só uma ali. E quando ele termina, então, essa ilustração desse soldado, ele fala de uma peça que é tão importante, importantíssima na vida de qualquer soldado, né, de qualquer cristão que vai à guerra, que quando ele termina aí no versículo 18, né, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Daí ele pede oração por ele também e tal. Então, Paulo ele vem destacando a importância da oração. O soldado está pronto. Ele está pronto aí para poder sair, para ir para a batalha, né? Mas além da sua roupa que ele colocou, ele teve toda uma instrução teórica antes de sair para a batalha, né? E essa instrução teórica ela tem que ser, o quão ela tem que ser importante agora, né? Tanto antes como depois, no momento que ele está no campo ali, tem que lembrar os exercícios que ele teve, né? Como que ele teve a preparação para usar o escudo, a espada, né? Como colocar melhor, amarrar certinho o capacete, né? Como ele vai prender certinho a sandália no momento que ele vai correndo do ataque, essa sandália não sair e acabar atrapalhando ele. Então ele teve toda uma orientação, uma instrução que como ela vai ser poderosa e importante para o momento ali da guerra. Porque senão, se ele não for bem instruído, aquele ele pode até atrapalhar ele. Naquele momento ele não vai saber como que usar. E mas a arma poderosa que nós temos para sair no ataque é a questão da oração, né? A oração ela é um privilégio na vida do cristão, né? E a oração, o pastor Luciano Subirá, ele fala, eu acho muito lindo quando ele fala aí, que a oração para o cristão ela é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos orar. Porque se nós não orarmos, nós iremos morrer espiritualmente. Nós iremos morrer nesse campo de batalha quando nós saímos para lutar. Ela não vai servir de nada, toda essa armadura. Ela não vai servir de nada se eu não saber usar a oração. Né? Eu vou orar e vou colocar tudo aquilo que eu aprendi em prática. Então eu tive algo teórico. Então eu estou vindo aqui para a igreja, você está vindo para a igreja, aí eu escuto lá falando assim que eu vejo lá na parte teórica falando nas escrituras que se eu me arrepender dos meus pecados, ele é poderoso e justo para me perdoar todos os pecados. Então como que eu preciso tomar posse disso para a minha vida? Eu aprendi, então eu vou fazer isso através do quê? Da oração. Da oração feita com fé, eu vou orar e vou colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso. Então eu fiquei sabendo que Ele cura enfermos. Eu estou com uma enfermidade, eu conheço alguém que é enfermo, então eu vou fazer o quê? Eu vou começar agora a orar e vou apresentar essa situação nas mãos do Senhor para que a cura aconteça. Né? Seja qual de tantas outras situação que ela é e necessita ser feita através da oração. Então, sem oração não tem vida cristã. O Senhor Jesus, ele ensinou isso. O Senhor Jesus, ele teve uma vida de oração. O apóstolo Paulo também, né, ele nos ensinou e enfatizou todo o ministério que nós vemos. O ministério do apóstolo Paulo já começa com oração. Né, quando ele fica cego ali, né, perde a sua visão quando ele está a caminho de Damasco, aí nós vemos que ele fica cego durante 3 dias, e quando o Senhor aparece para Zacarias, se eu não me engano, para Ananias ir lá, o que o Ananias fala? Vai lá e vai falar com esse homem, tal endereço, tal, você vai conversar com Paulo, porque ele está lá orando há 3 dias. Então Paulo já começa o ministério dele já pegando fogo, já cego, ele já começa cego para as coisas desse mundo, vamos cegar aqui, o negócio agora é espiritual. Né? E ele se volta ali para dentro e começa a buscar ao Senhor e a dependência do Senhor, 3 dias ali já consecutivos de oração. Quem nós aqui, no início da nossa conversão, já temos 3 dias de oração já no início da nossa conversão. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. E o Senhor Jesus nos ensinou ali em Mateus capítulo 6, né, a questão da oração, né, do Pai Nosso. Ele deixa aquela oração modelo ali do Pai Nosso.
Em João 17, já foi citado também aqui, se eu não me engano, João capítulo 17, a oração intercessória, né, de Jesus. Ele intercede por ele intercede pelos discípulos e logo em seguida ele intercede pelos crentes. Ele intercede por nós, por aqueles que ainda haveriam de crer no nome dele. Somos nós. Então a oração ela é tão importante. Eu quero estar falando com os irmãos, né, do privilégio da oração e alguns, só citar alguns, ou dois versículos aqui. Em Hebreus capítulo 4, 16 fala: cheguemos-nos, pois, o Jonatas ama citar esse versículo, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, como que eu vou me chegar diante desse trono da graça? Através da oração. E através da oração nós vamos adquirir intimidade com o Senhor. Né? Aí a gente já viu o pregador dizendo, mas eu não tenho vontade de orar. Então você vai orar até você ter vontade, né? Porque na vida é uma questão de sobrevivência, irmãos. Nós somos esses soldados, nós estamos na guerra. É uma questão de sobrevivência. Ou você ora e anda armado, como a gente falou aqui, baseado na Escritura, ou nós vamos morrer. Ou nós vamos morrer. Então não tem outra escolha. Ou é vida em Cristo, através da oração das Escrituras, armado, ou é morte espiritual. Então não tem escolha, né? Então é a questão de sobrevivência. E nós vemos esse Senhor orando, intercedendo por nós, e nós vamos chegar diante do trono da graça dele, para ter essa misericórdia através do quê? Da oração. Em outro momento, o apóstolo Paulo, né, em todas as suas epístolas que ele orienta o povo de Deus a orar, ele escreve ali, né, para Timóteo, ele fala, 1 Timóteo 2:1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. A palavra deprecações significa que às vezes temos que implorar, requerer, pedir com humildade e rogar. Então, se nós não tivermos uma vida de oração, logo nós não temos intimidade com o Senhor. Como que eu vou conhecer? Eu estou aqui com o Jonatas, eu acabei de conhecer o Jonatas, né? A gente tem um breve diálogo aqui. Então, com o passar do tempo, eu vou conhecer mais você através do quê? Do diálogo. Nós vamos conversando, nós vamos abrindo nosso coração um para o outro, a gente vai se conhecendo, né? Vai se conhecendo a cada dia mais através do diálogo. A oração é isso. É a convivência. Então nós temos essa convivência com Deus, esse diálogo com o Senhor. Ele não é um monólogo, você vai falar com Ele e o Senhor vai falar com você também. Ele vai te responder e você vai conhecendo o coração do Pai e você vai também descobrindo o seu coração para Ele, né? E Ele vai te conhecendo e é uma intimidade. E isso daí não adianta nós ficarmos horas aqui falando se você tem que orar, se você não tomar essa posição, ela tem que surgir de dentro para fora. É de dentro para fora. Né? Esse desejo, essa intimidade que ela vai surgir aí no meu e no seu coração. E nós temos alguns tipos de oração que eu quero estar falando para você aqui. A oração ininterrupta, né? Que é aquela oração que nós vamos estar orando sem cessar, né? A todo tempo. Ele fala aqui que nós devemos estar orando assim, em espírito, a todo momento. E aí ele fala dois tópicos importantes: a todo tempo e vigiando, né? A todo tempo e vigiando. Então, todo tempo nós temos que estar em oração. A todo tempo nós temos que estar vigiando, né? Porque a Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, rugindo, bramando, né? Como um leão buscando a quem possa tragar. Então nós temos que estar todo tempo orando, buscando ao Senhor todas as nossas decisões. Então essa oração ininterrupta. A todo tempo a minha vida está sendo colocada nas mãos dele, em oração, em clamor. Temos a oração de ação de graças, nós encontramos isso em Salmos. Né, bastante em Salmo. Ana faz também oração quando o nascimento de Samuel, né, tem a oração lá que Moisés também faz de ação de graça, depois que atravessam ali o mar. Então nós temos que ter nossas oração de ação de graça, de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Oração de dedicação, eu vou orar agora um determinado tempo para isso, né? Estou com meu filho aí, ele vai fazer um vestibular, alguma coisa, tal, eu vou orar por ele, eu tenho esse objetivo, vou estudar, eu tenho esse alvo na minha vida, eu vou orar, uma oração de dedicação, eu vou dedicar esse tempo aí em oração, uma oração por cura, né? Oração, eu não vou entrar em cada uma porque não vai dar tempo, a oração, né, de libertação, que você vai orar para que você seja liberto de algo, ou que alguém seja liberto, a oração de intercessão,
que você vai interceder com alguém, que você vai colocar na brecha e vai se interceder assim incansavelmente por essa pessoa. A oração de confissão de pecados, irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante que nós temos que ter, nós temos que confessar. O nosso pecado, ele tem nome. O nosso pecado, ele tem um dono, tem eu pratiquei ele, tem um nome, ele tem um RG, tem um sobrenome, tem um endereço, eu pratiquei o pecado, eu gerei ele, eu fiz com que ele fosse gerado na minha mente ali, e a hora que ele nasceu, eu dei a luz a ele, aí pratiquei o pecado. Uma das coisas muito importantes que a gente tem que ter aí, o momento que nós somos tentados, tem principalmente aí na área jovem, tudo, muitas vezes são tentados, e pelo fato de ser tentados, já vão lá, já se lambuzam, já peca e não sei o que, tá. Então a tentação, ela não é o pecado consumado, a tentação, ela vem sobre nós, e aquilo ali, acho que Tiago fala isso, né? Aquilo começa a gerar no nosso coração. Então fuja, vaza, casca fora. Porque se você começar a gerar aquilo, for alimentando, vai gerando, aí a hora como uma criança, a hora que você dá a luz, ali nasceu a criança, né? A hora que você dá a luz, aí então nasce o pecado. A hora que você comete esse pecado. Então a oração de confissão, temos que nos arrepender dos nossos pecados, né? Isso o Senhor nos ensinou também ali na oração do Pai Nosso. A oração de súplica, de você se colocar ali nas mãos do Senhor em total dependência. A oração de adoração, adorar a Ele, saber que está tudo no controle e na direção do Senhor. É a oração do clamor, né, onde você vai clamar ao Senhor. Nós fazemos isso muitas vezes em vigília, você clama, você busca, você chora, né, você fala com Deus, né? E aí os versículos que a gente falou aqui agora há pouco, né? E eu quero citar alguns irmãos em questão da oração, a oração mais distante, né? A oração mais distante, mais longe que nós fomos feita, que foi feita assim em questão de geografia, foi a oração de Jonas, quando ele faz lá na barriga do peixe, lá no fundo do mar. Deus ouviu a oração dele. Então não existe, não importa a situação que você esteja e aonde você esteja, se você orar, o Senhor vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir o seu clamor, né? A oração com a resposta mais demorada que nós vemos nas Escrituras, qual que é? De Daniel, né? Que ele ora, uma das, né? Porque teve orações que demorou também a acontecer. Daniel que demora para vir a resposta daquilo que ele estava pedindo. A oração, né, mais angustiada. Qual foi a oração mais angustiada? A oração de Ana, quando ela está orando para pedido de um filho. Eu estava meditando esses dias nisso daí, sabe? Ana, a princípio, Ana, ela de repente poderia orar pedindo, sim, eu acredito que ela orava antes pedindo. Mas qual que era o objetivo? Era se vingar de Penina. Era mostrar para ela, você tem, eu também tenho. Aqui não é só você que tem, eu também tenho. Quando ela entende, né? E quando ela entende isso, que tudo que ela for fazer na vida dela, e a dependência dela, e tudo que ela for fazer é para Ele, né? É para o Senhor. Quando ela fala assim, Senhor, quando o Senhor me der, né? Eu vou entregar a Ti. Ele vai te servir. Então, quando ela tem essa maturidade, né? De falar assim, já não é mais para poder me livrar das provocações e também para falar, eu tenho filho, mas ele é teu, é do Senhor. Aí, então, a oração dela é atendida. Né? Eu achei muito, muito lindo isso daí, nesse momento que ela tem aí de maturidade, aí ela ora, e a Ana ora de uma tal forma que o profeta acha que ela está bêbada, porque ela não consegue nem falar ali, ela vai só balbuciando, né? Ali naquele momento que ela está no templo. A oração mais pungente, né? A oração de Davi, confessando seus pecados e querendo voltar, em Salmo 51, em plena comunhão com Deus, né? É uma oração de arrependimento de tudo aquilo, adultério, homicídio, tudo aquilo que Davi cometeu. E a oração mais improvável, né? É a oração de Paulo e Silas, ali quando eles estão presos no cárcere, né? É uma oração improvável de que, como que Deus vai me ouvir? Como que vai agir a situação que nós estamos aqui? Mas aqueles homens ali oram, né? O Senhor ouve a oração e livra eles ali daquele lugar. A oração aqui, irmãos, eu quero só falar essa, porque eu sei que já está tarde, e eu quero só dizer essa, que é a oração, as duas orações que eu quero destacar, né, para que elas façam tanto parte na minha vida e na sua vida, que é a oração de arrependimento de pecados, que eu falei.
nós temos que nos arrepender, nós temos que nos encontrar puros, limpos diante do Senhor, para que Ele possa nos ouvir a nossa oração. E nós temos também que ter a oração de misericórdia. A oração de mais misericordiosa que eu encontro nas Escrituras é quando Estevão estava sendo apedrejado. Ele se coloca de joelho, levando as pedradas, e aí ele ora por aqueles que falam assim: Pai, né, não impute esses pecados, né, eles não sabem aí o que eles estão fazendo. Então, uma oração de misericórdia de um homem que está sendo apedrejado por pregar a palavra, pregar o evangelho, e aí naquele momento ele olha para aquelas pessoas que estavam tacando as pedras nele, e aí ele ora, intercede por aquelas pessoas, dizendo para o Senhor não culpar eles daquela ação, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então que nessa trajetória de oração na minha vida, na sua vida, que tem que ser intensa e que necessária para sobreviver, que o arrependimento de pecados e uma oração de interceder por vidas, interceder por pessoas que muitas vezes nos lançam pedradas, orar por pessoas que precisam do Senhor Jesus, da graça do Senhor Jesus, que elas sejam constantes na minha vida e na sua vida. Oração de misericórdia, orar pela nossa nação, orar pelos perdidos, orar por aqueles que estão tão distantes do Senhor, que isso seja notório na minha vida e na sua vida, e que possamos, como soldados armados, né, colocarmos a nossa vida em prática em todo momento, vigiando. Não é de qualquer maneira, mas é vigiando. O soldado, se ele não estiver vigiando, ele vai ser contra-atacado ali, ele vai ser morto. E nós vamos estar vigiando através da oração, buscando a face do Senhor, né, obedecendo às Escrituras. O próprio Escritura diz que nós não sabemos, mas pastor, mas eu não sei como orar, eu não sei de que forma. Você tem o Espírito Santo, abra sua boca, começa a falar com o Senhor, que Ele vai te encher, Ele vai te direcionar. A palavra dele diz que o Espírito Santo, Ele vai nos direcionar, Ele vai interceder e direcionar a nossa oração. Então faça isso, não tenha medo, busque ao Senhor através da oração. Busca, mas de que forma, pastor? Da forma que você quiser, né? Deitado, ajoelhado, de madrugada, de manhã, na hora do almoço, não importa. Qual oração que ele ouve, pastor? De que é ajoelhado, deitado, de que não. Já teve um momento que eu fui tomar banho, e na hora do banho, ali, tomando banho, eu comecei a orar, e aí, então, no banho, assim, Deus falou com uma maneira tão linda comigo, eu comecei a orar. A réplica e a tréplica. E aí Deus falando comigo. Então não tem horário, não tem momento. Só tem uma coisa que precisa ser feita: a oração em nome de Jesus. Então eu te desafio, nós te desafiamos aqui nessa manhã, a você se armar dessas armas espirituais, né, que foram todas que foram ditas aqui, e coloque a sua vida em oração. Nós estamos no campo de batalha, mas eu quero dizer para você que a nossa vitória já foi garantida ali na cruz do Calvário. Nós já vencemos, Ele venceu essa luta por nós. Então toma posição como um bom soldado aí, em nome de Jesus.